Falei tudo isso, mas no final, vamos deixar bem claro, né? O que faz os seus olhos brilharem é ser chefe de cozinha. Ai, é engraçado que eu sempre, por uma época da minha vida, eu fugi. Por É isso, sim, mesmo? fugi. Eu lembro que a minha mãe é chefe, né, de cozinha há 45 anos. E eu sempre via minha mãe numa correria. E vai pra lá e vai pra cá. Minha mãe sempre trabalhou muito em São Paulo. Então, a minha mãe vinha nos ver de 15 em 15 dias, quando ela podia. Então, eu cresci com essa coisa. Meu Deus, essa cozinha não é pra mim. Só que eu fiz faculdade de recursos humanos. Comecei a Olha, trabalhar em agência de empregos. Mas sabe quando faltava alguma coisa? Porque eu sempre fiz coisas em casa, né? Sempre trabalhei dentro, ajudando a minha mãe nos restaurantes que ela teve, tanto na gestão como na cozinha. Então, mesmo eu estando ali com recursos humanos, agência de empregos, mas sempre parece que faltava alguma coisa. E foi por um acaso que aconteceu, deu. faltava uma receita na sua vida, Faltava uma ou muitas. receita na minha vida. E aconteceu um momento muito maravilhoso, no momento certo. E quando foi esse momento? Foi quando eu saí, eu estava trabalhando num restaurante, obviamente. Engraçado que eu fugia disso, mas sempre trabalhava com isso. Isso aconteceu um pouco mais de 10 anos. E aconteceu de a minha mãe precisar de ajuda no restaurante dela. Não era o restaurante que eu estava trabalhando, não era o dela. E ela falou, filho, eu preciso de uma pessoa na gestão, preciso de alguém que me auxilie ali na parte administrativa. Ah, então não era para ir para a cozinha. Não, não era bem para Ainda cozinha. não. Aí eu falei, ela falou, olha, você já tem conhecimento nessa área? Eu falei, não, mãe, com certeza eu vou, vai ser, eu sempre estive perto da senhora, não é problema algum. Só que aí eu pedi, né, eu pedi pra sair do meu outro emprego e fui. Só que aconteceu o quê? As coisas começaram a ficar apertadas para mim, porque o restaurante a minha mãe queria mudar o ponto e as coisas não estavam indo bem e começou a mandar funcionários embora e eu já estava casado. E para o sustento do meu lar, falei, gente, não estava dando. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E começou a bater o desespero, né? E a minha esposa, eu fui deitar num dia muito específico. Minha esposa falou para mim assim, não fica preocupado. Amanhã você vai acordar com uma ideia brilhante. E eu falei, nossa, ela foi tão certeira no que falou. E, ok, acordei no outro dia e nada da ideia brilhante chegar. Fui trabalhar e aí a minha mãe chegou em mim e falou, filho, lembra um bolo que você fazia de banana lá em casa? Eu falei, lembra. Ela falou, então eu tô querendo colocar uma sobremesa aqui para entregar para os clientes. Uma sobremesa gratuita para almoçarem e comer. Eu falei, tá bom, faço sim. E fiz. Só que justo no dia que eu fiz, tinham diretores, né, da Maxion lá, Olha, almoçando no restaurante da minha mãe. E foram eles, né, que experimentaram e foram eles que foram as primeiras pessoas a encomendar um bolo. experimentaram e E aprovaram, aprovaram. né? E Coisa boa. eles falaram para mim assim, quanto que é o bolo? Eu não sei, eu fiz por fazer. E a partir daí foi algo tão assim inesperado que começou um atrás do outro. De um dia para o outro, eles levaram o bolo para a Maxion. No outro dia, eles voltaram. Já tinha gente querendo encomendar. Questão de um mês, eu já estava vendendo o bolo. E começou assim. Tudo começou como um bolo de banana, Sim, sim. gente. Num dia que a esposa disse, você vai ter uma grande ideia. E assim, Ó, mas o também, divisor. ó, ia dar certo, porque a esposa falou, a mãe pediu. É verdade. É a Não mulher é? sábia. Porque eu não esperava por isso. E foi uma coisa muito rápida. Até que dentro desse 1 mês para 2 meses, eu conheci o meu atual produtor, que ele trabalhava só com parte de artes, e eu falei, eu precisava de um nome para dar, precisava de um nome, e nós ficamos meses pensando que nome, até que um dia surgiu simplesmente, lá em casa, quero bolo, Ah, eu também quero. né? Ficou assim, quero bolo, pegou o nome, e foi uma coisa tão natural, e quando eu vi, já estava vendendo bolo de uma maneira muito séria, aí onde eu comecei a estudar, comecei a aperfeiçoar, então teve Então, pontapé 10 inicial. anos, a partir disso, 10 anos, você falou, não, deixa para lá a administração, Sim. eu tenho que investir nisso, investir meu tempo, meu estudo. Sim. É isso que eu quero. É isso mesmo. Eu quero bolo. Eu quero bolo. Então começou com algo vendendo bolo caseiro, vendendo bolo de banana. Eu não esqueço disso porque a minha mãe chegou com essa sacola de bolo e banana. Isso pra mim é um marco na minha história, porque foi a partir daquele dia
que eu comecei a ter uma visão diferente da cozinha. Você quis voltar para a cozinha. É engraçado. Parece que eu quis voltar da onde eu, entre aspas, nasci, né? Porque a minha mãe, a bolsa dela estourou, estava dentro da cozinha, ela estava trabalhando. Então tem toda uma ligação com cozinha. Tem propósitos. Tem propósitos. Né? E quando que esse Diego vira chefe Diego? Aí com a demanda que começou a ser incomum, a gente começou a entender que não dava mais de ficar brincando com os clientes, falar assim, você faz tal coisa? Faço. Porque eu estava abrindo margens para erro. Aí Deus olha e fala, me ajuda, né? Então eu falei, preciso estudar, né? Preciso especializar. Olha, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Então foi aí que realmente eu vi a necessidade de começar a estudar. Né? Aí onde eu fiz chefe confeiteiro lá em São Paulo, em 2016. É um curso famoso. Sim, curso famoso em São Paulo. Sim, fiz também. Aí foi a necessidade da faculdade de gastronomia, veio um pouquinho mais para frente. Porque foi quando eu dei de querer abrir a loja, que já é uma outra história. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu realmente falei assim, não, agora eu preciso realmente me especializar, porque começa a entrar em assuntos que você não acha na internet. Aí é só com profissionais. Então foi aonde eu quis mergulhar nisso. E é um mundo sem fim, né? E quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente se descobre numa área, a gente tem mesmo que mergulhar de cabeça e aprender, não é mesmo? Porque todo mundo fala assim, dom vem de Deus, mas o aperfeiçoamento e chegar até ter bons resultados, aí é a nossa parte, né? Eu falo que Deus é sempre nosso parceiro, né, Diego? Ele faz a dele, a gente faz a nossa. E é uma coisa que, só para pontuar uma coisa que eu acho válido falar, por que eu fugia da cozinha? Por quê? Hoje eu entendo, e fazendo terapia, como eu estava falando para você, vale a pena fazer terapia, viu, gente? Todo mundo faça terapia. Eu ligava a cozinha com a ausência da minha mãe. Aí a gente entra num assunto delicado, porque a minha mãe se ausentava para conquistar o sustento nosso de casa. E na época eu não entendia. Então, ela estar trabalhando em restaurantes era algo que a afastava de vocês. Porque, então, você não queria. Sim, pensa comigo. Enquanto muitas pessoas participavam do Natal glamuroso e um Natal farto que a minha mãe fazia, quantos natais eu passei sem ela? Olha aqui. E hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo a minha mãe sempre buscou o melhor para nós, uma mulher guerreira, muito honesta, muito íntegra, muito séria, mas ela tinha que se ausentar e ela ia para São Paulo. Então ela trabalhou de governanta, passou por muitas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu linkava isso, essa coisa da minha mãe, da ausência dela, com a cozinha. Então eu falava, eu não quero, eu quero fugir disso. E aí vem uma outra questão também. Sim. Quando a gente entende isso, né? Quando a gente entende isso, é mais fácil de aceitar. Sim. Aceitar, porque a gente às vezes fica brigando com as coisas que são boas pra gente, e a gente fica brigando, negando, é verdade. não é mesmo? Aí eu foi um start para mim, porque a confeitaria, ela é um pouco diferente da cozinha quente. A cozinha quente, ela demanda uma pressão maior, porque você precisa produzir coisas no dia, e é um cardápio diário. A confeitaria, ela é exata. Ela vai para uma área mais exata, química, física, purinho. Então eu comecei a entender que o que eu fazia era um pretexto para unir pessoas. E eu vi que eu poderia ressignificar isso, essa coisa de eu achar que a cozinha me afastava dos meus laços maternais com a minha mãe, que na verdade não, a gente podia viver diferente, né? Então hoje eu olho para a cozinha como uma oportunidade de unir pessoas. E o bolo faz isso. O bolo faz não isso. É mesmo? Você quer agradar alguém, você quer preparar uma mesa, tem que ter um bolinho, porque o bolo agrada, o bolo une, não é mesmo? Sim. O bolo é família. Ai, que coisa boa isso. É verdade.